Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Saúde e bem-estar tem tudo a ver com personalização, com customização, mas a gente tende a pensar nesse assunto sob um viés da formulação feita para você. Só que nesse episódio a gente quer falar de tecnologia, de Big Data, de como a inteligência artificial e serviços digitais têm impactado a medicina e tratamentos para saúde e bem-estar. O assunto é tão extenso que rendeu 2 episódios. A gente vai começar falando de saúde quando a gente fala de personalização. E semana que vem a gente vai falar de beleza e varejo. Então fica de olho que é o nosso primeiro episódio em 2 partes. Eu sou Isa Deson, sou pesquisadora de tendências e de comportamento, sou fundadora da agência Deson. Eu sou Vânia Góes, jornalista, fundadora do Belezinha, duplinha de Isa Deson em consultorias, pesquisas de tendências, reviews de produtos no Instagram. Mas vamos lá, do começo. Vamos falar aqui que é Big Data, aonde vivem, do que se alimentam, como se reproduzem os dados. Eu fico muito feliz de falar Big Data hoje, agora, porque eu tô discutindo e apresentando como tendência há mais de 10 anos. E lá no começo tinha que explicar de um jeito muito mais intangível, porque ainda não estava acontecendo com a mesma velocidade que está acontecendo Não agora. na vida trivial que a gente leva, né? Exato. Fora do Vale do Silício. Agora eu acho que se eu explicar, vocês vão entender de forma mais automática. Vamos tentar. Big Data é uma área de conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de conjuntos gigantescos de dados, né? O termo ele nasceu no final dos anos 90, ele foi inicialmente utilizado para nomear o próprio conjunto de dados que não eram ordenados e estavam se proliferando loucamente, porque cada vez que você interage com uma plataforma, com um aplicativo, com um dispositivo, você está o quê? Gerando dados, né? E aí, a internet pegando momento, né, e se difundindo de cada vez mais, a quantidade desses dados explodiu exponencialmente. Hoje as ferramentas estão cada vez mais sofisticadas e capazes de gerar valor para marcas, para quem oferece serviço, para o mercado, ampliando o nosso repertório mesmo de conhecimento. Graças a essas novas tecnologias e plataformas, a gente consegue recolher um monte de dados, manipular, inclusive vimos muito disso durante as eleições, analisar, exibi-los com muito mais eficácia e aumentando essa capacidade de análise mesmo. Não é por acaso que esse assunto é de grande importância para definir desde estratégia de marketing até produtividade em empresa, reduzir custo, tomar melhores decisões de gestão. Então, não é que é um conceito exatamente novo. Isa falou que ele nasce meio ali com a internet sendo usada por muito mais gente, mas a gente tem mais ferramentas para entender o que a gente faz com os cookies que a gente aceita quando entra num site, né? Big Data ali tem um monte de cookie que a gente vai dando. Quero saber como que eu aproveito tudo que eu tô doando. E para dar uma dica, assim, para você ficar de olho como que a coisa está crescendo, perceba quantas marcas, magazines e etc. que a gente transita no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, que hoje tem aplicativos. Vocês acham que é à toa? First Party Data, é isso que a gente fala no bastidor. Tá captando seus First Party Data? E aí, a coisa tá tomando uma proporção que hoje tá cada vez mais abrangente. Então, a gente começa a olhar para soluções mais coletivas. A gente começa a ter uma interpretação desses dados de forma muito mais, com muita mais capilaridade. Né? Que eu acho Esse que é um assunto interessante. complexo, né? Que envolve, enfim, governos federais, muitas camadas complexas de exposição das pessoas, mas a gente vai focar aqui sob uma ótica mais positiva de como isso pode ser usado para tornar a saúde mais democrática, mais inteligente, mais eficaz para todo mundo, né? Então, assim, para além de uma melhora nos serviços e melhores diagnósticos, né? Eu costumo dizer que a gente está vivendo o início do enterro de um tipo de pesquisa de mercado tradicional, graças a esse tipo de acesso que a gente está tendo a os hábitos das pessoas. A evolução dessas tecnologias chegam em ótima hora para a gente solucionar desafios macro
de vários setores, especificamente da saúde aqui. Então, a gente pode olhar para aumento de custo, para escassez de profissionais, que a gente sabe que é um drama pós-Covid, a crescente demanda, né, dos cuidados de saúde de forma mais personalizada, só que para muita gente. Então, para a gente sair de uma visão ultra elitista e exclusiva da coisa. Tem uma matéria da Making Healthcare Personal do ano passado que fala que uma das estratégias é inverter a ordem. Por exemplo, nos Estados Unidos, o sistema de saúde é centrado no hospital e que a partir de agora, se a gente começar a centrar no paciente e em tudo que acontece com ele, descentraliza desse lugar, digamos, físico, para que esses dados sejam mais bem utilizados, né? Eu fui mestre de cerimônia de um evento sobre dados do Santander, um pouquinho antes da pandemia, que foi super interessante. Uma das falas que mais me fascinou foi do Einstein, que estava discutindo especificamente os projetos do Einstein em Paraisópolis e outras coisas assim. E como que a grande virada de chave, então já em 2019 a gente estava falando disso, início de 2020, é que isso permite que a gente saia de uma lógica de ficar procurando sanar sintomas, investigando sintomas e passar para um foco em prevenção. Então, antes mesmo de você ter alguma doença, a gente consegue, devido a dados, históricos familiares, etc, etc, mapear isso e antecipar. E se isso realmente a gente conseguir fazer em larga escala, aí não tem quem segure o potencial desta abordagem. Tem um estudo da McKinsey recente que fala que se os dados forem bem utilizados nos Estados Unidos, eles podem economizar até 370 bilhões por ano. Apenas. Ou seja, exames, consultas, idas e vindas, uma série de coisas desnecessárias que a gente trata de sintoma que a gente pode ter antecipado, porque aquela pessoa já tinha aquele perfil, e assim, são algumas hipóteses da onde a gente poderia economizar quase 400 bi. E isso também melhora a qualidade do cuidado em até 20%, segundo a Merative, que é uma empresa americana de tecnologia médica, né? A gente também estava lendo uma matéria da Fast Company, cujo título é Como a Nuvem está ajudando o sistema de saúde desse ano. E eles falam que esse armazenamento e acesso de dados automatizado facilita não só a troca de informações entre os departamentos de saúde e a comunicação com os pacientes, mas também a precisão de diagnóstico e tratamento. E é muito interessante isso, porque a gente viveu aí um processo, eu lembro de conversar com médicos que hoje estariam com seus 80 anos, falando as pessoas não fazem mais exame clínico, as pessoas não sabem mais tratar de uma certa forma. E se a gente consegue focar na prevenção, a gente nem precisa chegar nesse lugar. Então a gente começa a ter um treinamento mais eficaz também. Isso é uma das coisas que a gente tem lido por aí. Então, quando a gente pensa em dados, a gente também precisa levar em conta a forma que eles são armazenados na nuvem. Então, vamos lá. A gente continua sem saber onde é a nuvem, mas a gente já entendeu que existe um lugar. Que tem impacto ambiental ter nuvem. Não tá na nuvem. Desculpa, não vou desfocar essa discussão. O que é bacana é que quando a gente pensa que os dados vão para essa nuvem misteriosa que a gente não sabe bem onde fica, eles ficam muito mais simples na hora de trocar também, né? Então, eles conseguem otimizar os processos também. Um exemplo americano é o Hospital Brigham and Women's de Boston, que, mudando o jeito de armazenar e analisar os dados dos pacientes, ajudou, por exemplo, a reduzir o tempo de internação em 10%. Já o Duke University Hospital, que fica na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, ele falou que compartilha os dados entre departamentos e que essa mudança reduziu a taxa de erro médico de 25%. É um quarto, né? E a gente já sabe a gente já falou aqui nos mitos da saúde feminina, que a gente já tem uma margem complexa disso. Então, pensa otimizar e diminuir Sim. 25%. Ou seja, a colaboração, tá, gente? Ela é sine qua non para a implementação eficaz de novas soluções, principalmente para setores públicos, setores coletivos ou o setor de saúde. Um exemplo desse compartilhamento de dados que a gente já consegue tatear é o Open Banking, que é uma iniciativa recente das instituições financeiras aqui no Brasil, que compartilham entre si, se você autoriza, os dados dos seus clientes. Imagina se a gente consegue fazer isso em instituições médico-hospitalares. Tem outro dado interessante, que é da Cleveland Clinic, que fica em Ohio, nos Estados Unidos, que usa esse armazenamento em nuvem também para melhorar a comunicação com os pacientes. E eles fizeram pesquisas de satisfação e aumentou 50%.
Apenas. Apenas. Então, gente, a temidíssima inteligência artificial, que não devia nada de estar criando imagem nem roteiro, é a principal ferramenta que está contribuindo para esses avanços e melhorias. Porque o que a gente quer que ela faça são essas coisas. Varredura, estatística, eu quero isso. Então, segundo outra matéria da Fast Company desse ano, pauta quente, medicina e saúde já são os setores de maior investimento privado em AI ou IA no mundo, seja em produtos, serviços ou diagnósticos. E aí, gente, que seja para produto, para serviço ou para diagnóstico, a OMS acredita que a inteligência artificial é a grande promessa para a evolução e melhoria da saúde como um todo. Tem até um relatório, Artificial Intelligence Index Report, de 2022, da Universidade de Stanford, que afirmou que, em 2021, o setor privado investiu mais de 11 bilhões em inteligência artificial para medicina e saúde, que é um aumento equivalente a 40% em relação ao ano anterior. E aí a gente está vendo isso acontecer com força nos Estados Unidos, na China e na União Europeia. Então, Brasil, cadê você? Usar inteligência artificial para analisar e combinar dados com mais sofisticação, mais refinamento, tem um monte de benefício para esse mercado e também para quem é paciente, né? Inclusive teleatendimento, que a gente viu que já deu uma crescida na pandemia. Mas a gente pode ter diagnósticos com mais precisão e maior rapidez, tratamentos personalizados, prevenção de doença, identificando fatores de risco e fornecendo recomendações para mudanças no estilo de vida, pensando que várias categorias médicas podem ter acesso a um só banco de dados, por exemplo, sobre uma pessoa, ou um governo pode ter acesso a dados de todos os hospitais que usam métricas parecidas para a gente identificar, por exemplo, se tem um aumento num tipo de doença específico, com muito mais agilidade do que como a gente faz pesquisa hoje, né? Além disso, a gente viu que o gerenciamento de cuidados de pacientes com doenças crônicas pode melhorar, porque a gente consegue acompanhar os sintomas e recomendar o tratamento de forma contínua. Isso sem contar que a gente tem um monte de dispositivo conectado que pode melhorar esse acompanhamento também. E, além disso, favorece pesquisas para desenvolver novos tratamentos, novos remédios, entender as doenças a fundo, né? A troca que é intrínseca à comunidade científica fica muito mais fluida. Mais ágil, né? Tem muita empresa de tecnologia de saúde implementando, né, algumas dessas ferramentas com inteligência artificial ou com serviços digitais. A gente mapeou algumas, né? A gente pode começar pela plataforma de saúde digital, que é a Omada Health, de São Francisco, nos Estados Unidos, que oferece programas que envolvem justamente o uso da inteligência artificial, como gerenciamento de diabetes personalizado para monitorar os níveis de açúcar no sangue e fornecer recomendações personalizadas de tratamento. A gente sabe que a diabetes é uma crise nos Estados Unidos hoje, não só, mas... E os pacientes que são adeptos à Omada Health têm todos os seus exames, consultas prévias e diagnósticos armazenados. E aí qualquer médico pode atender essas demandas pelo app de uma forma muito mais fácil. Então a gente também começa a melhorar esse atendimento. Tem um plano de saúde também americano, o Oscar Health, que usa inteligência artificial para identificar e tratar condições de saúde precocemente. E claro que a gente não ia deixar de falar da 23andMe, que foi a empresa americana de genômica pessoal e biotecnologia, que foi a mais, talvez, pioneira em fazer desses testes algo acessível. E aí o que era acessível há 5 anos atrás é muito diferente do que é acessível hoje. Custava algumas centenas a mais do que custa hoje, e por isso tornou-se muito popular. São testes que hoje são vendidos na farmácia e são feitos em casa, antes era só pelo correio. E em 2022, a Future Institute of Technology afirmou que é mais barato comprar um teste genético do que um fone da Apple. Ou seja, quando a gente fala de democratização, a gente fala de escala e a gente vê que a coisa está cada vez melhor. Acho que a coisa mais legal deles é que um teste pode identificar fatores genéticos, predisposição, por exemplo, para câncer, diabetes, doença cardíaca, né? A parte boa da tecnologia. Que foi a nossa promessa aqui. É tão boa que está atraindo investidores fora da área de saúde. Então, por exemplo, a Google
está investindo pesado em inteligência artificial para melhorar serviços desse setor. Vocês acharam que ela ia ficar de fora? Google lançou uma série de serviços e um aplicativo que pode ajudar os pacientes a rastrearem um pouco da sua saúde. Então, ajuda a identificar, por exemplo, câncer em imagens médicas. E tem um software que também foi criado para médicos, né, para ajudá-los a tomar melhores decisões clínicas. Eu acho que nos pacientes eles estão querendo ajudar os Dr. Googles, como são chamados os pacientes que chegam com diagnósticos prontos do Google. Gente, não Me dei chamam de Google. Dráusia entre as minhas amigas. Não dei Google no sistema, nos seus sintomas, é melhor não. É claro que quando a gente fala de todo esse assunto, não dá para deixar de fora um pouquinho da conversa de longevidade. Então eu quis trazer aqui um exemplo que é a Life Force, que é uma empresa recente do coach celebrity Tony Robbins. Vejam esse documentário no Netflix. Sim. Junto com o Peter Diamandis, que é um dos maiores cérebros de inovação da NASA do Vale do Silício, fundador da Singularity, enfim, que a gente conhece, que é uma empresa focada na ciência da longevidade e que fornece produtos e serviços como suplementos nutricionais, testes de diagnóstico, planos de saúde totalmente personalizados, além de uma variedade de programas de treinamento e educação para ajudar as pessoas a viverem de forma saudável e, portanto, investirem na própria longevidade. Outra tendência é fazer terapia, né, com inteligência artificial. Imagina fazer terapia com bot? Cara, eu não sei se eu ia me acostumar facilmente, mas para quem nunca fez e nunca teve acesso, pô, acho que pode ser uma vantagem. A gente já tem alguns exemplos no mercado, inclusive, trouxe aqui o Woebot, por exemplo, que é um chatbot de inteligência artificial que pode ser usado para fornecer terapia cognitiva comportamental. Então, TCC. E tem alguns estudos preliminares avaliando essas tecnologias sendo publicados em revistas de psiquiatria, tipo a Frontier in Psychiatry, PLOS ONE, que divulgaram a eficácia desse aplicativo para redução de sintomas de ansiedade e depressão. Tem até uma plataforma na República Tcheca que chama Upheal, que é focada aí para os médicos, não para os pacientes médicos na área de saúde mental. Basicamente, ele ajuda a fazer anotações e analisá-las com base nas videochamadas dos pacientes. E o objetivo é otimizar o tempo, reduzir os custos do tratamento, que continua sendo um dos maiores impeditivos para as pessoas que procuram ajuda, né? Então, vou repetir aqui que nem um martelo. Igual falei lá no começo do episódio, o assunto é otimização. Esse que é o diferencial aqui do que a gente quer falar sobre esses dados, né? Do serviço, da entrega, da troca, tudo isso. E o mais interessante é ver que as pessoas estão abertas a testar esse tipo de serviço. Tem um estudo da Kaiser Family Foundation, da Califórnia, que aponta que 72% dos americanos ouvidos acreditam que a tecnologia está tornando a saúde mais acessível. Ou seja, se a gente alimentar a máquina de dados direitinho, conseguimos recortes de minorias, por exemplo, que são atualmente menosprezadas pelo atual sistema de saúde, e tantos outros recortes interseccionais que a gente ainda não faz. Para quem quer pesquisar mais sobre o assunto, tem um artigo na Fast Company de 2021, que chama Creating Equity in Healthcare, ou como criar diversidade nos sistemas de saúde, que relaciona justamente diversidade com essa nossa capacidade de fazer análise de dados, o que pode ser muito valioso em países com disparidades sociais tão grandes como as nossas, né? Porque o que a gente tem, que é uma obviedade para nós, é que pessoas de baixa renda têm menos acesso a cuidado de saúde e, num país como o nosso, mas tanto outros também, pessoas que são não brancas são propensas a receber um atendimento de menor qualidade, fora o fato que a gente tem menos investigação, menos teste e menos pesquisa, né? Então, se a gente focar na prevenção e na educação, cara, dá pra gente mudar a abordagem da saúde em grande escala. Falamos de saúde neste episódio, mas preparem-se porque a gente tem uma segunda parte sobre personalização focada só em beleza, em varejo de beleza, porque não cabia tudo nesses 15, 20 minutinhos que a gente se propõe a resumir temas por aqui, mas acho que é muito valioso para pensar
a indústria e o mercado para o futuro. Pois é, não podemos deixar de lado o nosso tema mãe. Então a gente volta semana que vem com mais informações. Esse episódio foi gravado aqui no Iguatemi, nosso patrocinador master. A gente está vestindo peças do The Club, nova multimarcas, aqui do shopping. O roteiro tem pesquisa da Larissa Nara e do Felipe Stoffa. Ele é assinado pela Katrina Carta Kovarik. A trilha é assinada pelo Alex Batista. A carinha de cada episódio é desenhada pela Núbia Lima. A gente tem produção da Agência Arara e da Space House. E quinta-feira estaremos de volta. Ative essas notificações. Até quinta! Tchau, Bela!